Olá meus queridos futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao Quebra-Banca Questões. Aqui você encontrará milhares de questões que irão te auxiliar na sua aprovação. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler e responder tranquilamente. Então, vamos começar. Questão 1. No que se refere aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. A. O princípio da legalidade na administração pública é aplicado de forma que esta somente pode praticar ato previsto em lei aprovada pelo Congresso Nacional. B. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, todo ato da administração pública deve ser divulgado, não havendo exceção, em decorrência de seu dever de transparência. C. Devido ao princípio da supremacia do interesse público, não há aplicação do princípio da segurança jurídica na administração pública. D. O princípio da proporcionalidade impõe à administração pública permanente adequação entre os meios e os fins, de forma a evitar medidas abusivas. E. Os princípios explícitos guardam supremacia sobre os princípios implícitos, mesmo que ambos decorram da Constituição Federal. A resposta correta é a D. O princípio da proporcionalidade impõe à administração pública permanente adequação entre os meios e os fins, de forma a evitar medidas abusivas. Revisão. O princípio da proporcionalidade é um dos princípios fundamentais do direito administrativo e exige que as ações e decisões tomadas pela administração pública sejam proporcionais aos objetivos que se pretende alcançar. Assegura, também, que a administração pública não adote medidas arbitrárias, excessivamente restritivas ou desproporcionais, garantindo assim o equilíbrio entre os interesses públicos e os direitos individuais dos cidadãos. Questão 2. A administração pública possui o poder-dever de rever os seus próprios atos, seja para anulá-los por vício de legalidade, seja para revogá-los por questões de conveniência e de oportunidade. Trata-se, nesse caso, do princípio da administração pública da A. Eficiência. B. Moralidade. C. Segurança jurídica. D. Autotutela. E. Impessoalidade. A resposta correta é a D. Autotutela. Revisão. O princípio da autotutela permite que a administração pública revise seus próprios atos, anulando-os se forem contrários à legalidade ou revogando-os por questões de conveniência e oportunidade. Esse princípio é essencial para garantir a correção e a legalidade das decisões administrativas. Questão 3. No que concerne aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. A. Pelo princípio da autotutela, é possível que a administração revogue seus atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou os anule, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. B. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente o princípio da economicidade, com base no qual o administrador público deve aplicar a despesa pública do modo mais econômico. C. Para atender à exigência constitucional do princípio da publicidade, basta que o administrador garanta a publicização de seus atos. D. O princípio da moralidade originou-se da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da vedação ao nepotismo. E. Toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei, conforme preceitua o princípio da legalidade, expresso na Constituição Federal de 1988. A resposta correta é a E. Toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei, conforme preceitua o princípio da legalidade, expresso na Constituição Federal de 1988. Revisão. O princípio da legalidade estabelece que toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Isso significa que a administração pública só pode agir nos limites estabelecidos pela lei, sem poder atuar de forma arbitrária ou discricionária. Questão 4. Sabendo que os princípios da administração pública são fundamentais para garantir conduta íntegra e eficiente por seus órgãos, assinale a opção que apresenta uma conduta do servidor público pautada pelo princípio da impessoalidade. A. Colocar a lei como prioridade nas decisões administrativas, estando ela acima dos interesses do setor privado e dos pessoais. B. Tratar todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação, abolindo o preconceito e a diferenciação no tratamento de cidadãos com posicionamentos políticos ou ideológicos diferentes dos servidores. C.
divulgar o uso de verbas e gastos de entidades públicas e servidores. D. Entregar bons resultados aos cidadãos por meio do uso inteligente e estratégico dos recursos públicos. A resposta correta é a B. Tratar todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação, abolindo o preconceito e a diferenciação no tratamento de cidadãos com posicionamentos políticos ou ideológicos diferentes dos servidores. Revisão. O princípio da impessoalidade na administração pública refere-se à ideia de que as ações e decisões tomadas pelos servidores públicos devem ser neutras e não devem ser influenciadas por opiniões pessoais, preconceitos ou preferências. Isso significa que todos os cidadãos devem ser tratados de maneira igual, sem qualquer tipo de discriminação. Questão 5. No que se refere aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. A. O princípio da moralidade não pode ser o único fundamento para a anulação de ato administrativo. B. O princípio da impessoalidade determina que a atuação estatal deve sempre perseguir o interesse público. C. O princípio da razoabilidade impõe que a administração pública se aproxime do modelo de eficiência da gestão privada. D. O princípio da publicidade excepciona a aplicação do direito à privacidade do agente público enquanto este exercer seu cargo ou mandato. A resposta correta é a B. O princípio da impessoalidade determina que a atuação estatal deve sempre perseguir o interesse público. Revisão. O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do Estado deve sempre buscar o interesse público. Isso significa que as ações e decisões tomadas pelos servidores públicos devem ser orientadas para o bem comum, e não para interesses pessoais ou de um grupo específico. Questão 6. Segundo a Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo observar, também, que a. O prazo de validade dos concursos públicos será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período, e, caso essa regra não seja atendida, será promovida a punição da autoridade responsável, mas o ato praticado continuará válido. B. O servidor público civil que se filiar a sindicato não poderá assumir cargo em comissão, devendo permanecer em seu cargo efetivo enquanto durar a filiação. C. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem ser equivalentes e não poderão exceder a 20% dos pagos pelo Poder Executivo. D. A investidura em cargo público, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, depende de aprovação prévia em concurso público, e a inobservância dessa regra implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. A resposta correta é a D. A investidura em cargo público, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, depende de aprovação prévia em concurso público, e a inobservância dessa regra implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Revisão. A investidura em cargo público, exceto para cargos em comissão, depende de aprovação prévia em concurso público. A inobservância dessa regra, ou seja, a nomeação de um indivíduo para um cargo público sem a aprovação prévia em um concurso público, resultará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável, conforme estabelecido pela lei. Questão 7. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue. Tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta deverão obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? Afirmativa certa. Revisão. Tanto a administração pública direta quanto a indireta devem, de fato, obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são fundamentais para garantir que a administração pública opere de maneira justa, transparente e eficaz. Questão 8. Um servidor público comissionado de uma autarquia municipal deixou de praticar ato, o que causou dano a terceiro. O terceiro ajuizou a ação contra a autarquia, requerendo indenização por dano moral e material. Depois de condenada, a autarquia ajuizou a ação regressiva contra o servidor, demonstrando que ele atuará com negligência. Em sua defesa, o servidor alegou não ser cabível a ação regressiva,
Por que não se poderia imputar-lhe responsabilidade por mera omissão, além de que inexistia intenção de causar dano ao terceiro? Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. A ação ajuizada pelo terceiro configura controle exercido pela administração pública no exercício de sua autotutela. Certo ou errado? Afirmativa errada. Revisão. A autotutela é o poder que a administração pública tem de controlar, revisar, anular ou revogar seus próprios atos administrativos, sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. No caso apresentado, a ação foi ajuizada por um terceiro, não pela administração pública, contra a autarquia municipal, buscando indenização por danos morais e materiais. Portanto, essa ação não representa um exercício de autotutela pela administração pública. A autotutela seria exercida se a própria administração pública estivesse revisando ou anulando seus próprios atos. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus.